Oferecimento: Reis das Joias, Ricardo Refeições, Escola Técnica pra Valer, sua TV digital no litoral. Muito bom dia, amigos do canal R1, estamos retornando ao vivo para vocês da plataforma marítima de Tramandaí. Manhã de sexta-feira, sextou e é o último dia dessa semana com tempo firme. Pois é, previsão para esse final de semana é de chuvas, né? A gente está aqui na plataforma, vamos conversar um pouquinho, mostrar para vocês como é que está o mar e trazer algumas notícias, algumas informações para você que está aí do outro lado da telinha ficar bem informado, começar, né, nesse clima de fim de semana, trazendo já e sabendo exatamente o que está acontecendo no litoral em todo o estado do Rio Grande do Sul. E olha, tem muita notícia, muita atualização na nossa página, muito caso interessante, tá? Casos que às vezes chegam a ser tristes, né? Como um de uma mulher que acabou literalmente se acorrentando na frente de um hospital em Farroupilha. Acredita nisso? Pois é, tem a matéria completa na nossa página, tanto do Instagram quanto do Facebook. E já te digo mais, era por conta da demora, tá? É um grande problema que o SUS enfrenta, a gente sabe, isso não é de hoje, não é de ontem, não é de semana passada, é há muitos anos, né? A demanda é muito grande e realmente a saúde é sucateada, né? Infelizmente, essa é a verdade. Porém, essa notícia chamou a atenção, né, pelo protesto e adivinha só, depois que ela protestou, depois que a imprensa foi em cima, já começaram a tomar as providências, né? Aí começou a aparecer vereador, começou a aparecer o fulano, o ciclano, aí todo mundo se interessou pela história. E fato é que resolvendo o problema dela tá bom, né? Agora, se a gente for pensar por esse lado, vai faltar corrente, né? Vai faltar corrente porque, olha, são muitas pessoas esperando em filas e nesse caso dessa mulher, ela realmente estava desesperada, né? Previsão de muito tempo de espera para fazer qualquer tipo de exame, qualquer tipo de consulta e ela acabou se acorrentando, acredite se quiser. Mas todos os detalhes dessa história estão aqui na nossa página. Porém, hoje a gente vai conversar um pouquinho também sobre saúde, mas sobre alguns casos específicos que estão acontecendo aqui no nosso litoral, coisa que não acontecia, né? Ou que se acontecia, olha, a gente não sabia realmente, que são violências contra crianças, né? A gente já vai conversar sobre isso, mas antes eu quero saber de você que está aí do outro lado nos acompanhando, como é que está o clima na sua cidade? Aqui em Tramandaí tá assim, ó. Tá desse jeito, mar marrom, o sol não tá aparecendo tanto, né? Tá bem escondido entre as nuvens, um tempo não muito aberto, né? Porém a previsão para esse final de semana é que dê água, tá? Vai chover, previsão para amanhã no sábado no litoral norte é de 10 milímetros, ou seja, é pouca chuva, né? Em torno das 7 horas da noite deve começar chovendo e essa chuva se estende pelo domingo. Aí no domingo tá em torno de 50 milímetros, é muita coisa, né? 50 milímetros já de chuva é bastante chuva que deve cair no domingão, né? Então teremos aí um fim de semana chuvoso a partir de amanhã, já no finalzinho da tarde. Mas bom, pessoal, vamos parar de enrolar aqui e conversar logo sobre esses casos. Imbé, que é um município muito pacato, o litoral norte no geral, né? Ele é bem pacato, acontece alguns casos aqui, outros ali, mas nem se compara com a região metropolitana ou outros pontos do estado. E dessa vez, tá, pessoal, como recentemente foi visto um caso que chocou, né, aqui o litoral, que foi de uma mulher, né, não vou nem chamar de mãe, mas uma mulher que bateu na criança e gravou para chantagear o ex-companheiro, né? Aconteceu um caso, não vou dizer que parecido, porque ainda está sendo investigado, mas outra criança, outro bebê, praticamente recém-nascido, né? Este de 2 meses de vida, 2 meses, não tem nem um aninho ainda, né? Tá há pouco tempo nesse mundo e já tá sofrendo. Foi internada porque tudo indica que ela tenha apanhado muito. Olha só, o que uma criança de 2 meses vai fazer para merecer levar um tapa? Nada, não tem o que fazer, é um bebê, é um bebê. Crianças maiores, a legislação já está mais rígida nesse assunto, agora imagina com um bebê. Mas pessoal, vamos contextualizar essa história. No final do mês de agosto, né, deu entrada no hospital de Tramandaí uma criança, esse bebezinho de apenas 2 meses de idade,
com sérios machucados, com estado de convulsões. Então ele foi encaminhado até o Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre. Lá no Hospital Santo Antônio, tá, pessoal? A principal suspeita era de meningite, né? Uma doença muito, muito grave. Porém, conforme foi passando o tempo, foi observando melhor esse caso, foi observando múltiplas fraturas nessa criança e cada uma em um estado diferente, ou seja, algumas já estavam calcificadas, outras estavam mais avançadas, outras eram mais recentes, então o que indicava que essa criança teria sofrido várias quedas, né, ou realmente apanhado, que é a principal hipótese, né, porque não é possível que essa criança vai ficar caindo assim várias vezes para ter esse tipo de fratura. Essa criança hoje, tá? Hoje ela está em estado estável, ou seja, está estabilizada no hospital. Mas qual que é o principal problema? Devido a essas fraturas, esses machucados que eu falei, ela teve diversas lesões cerebrais, tá? Essas lesões vão deixar marcas para o resto da vida, ou seja, ela não vai se recuperar e ter uma vida normal, como a gente chama, né? O padrão de normalidade, poder brincar como uma criança, crescer, correr, enfim, não vai acontecer isso a princípio. Inclusive, segundo os próprios médicos, tá? Existe uma grande chance dela ficar em estado vegetativo, uma criança de 2 meses de idade. Bom, como eu disse, né, segundo os médicos falaram, olha, pode ser isso, a gente acredita que seja isso, mas tem que ter um processo de investigação. O que foi feito? O Conselho Tutelar de Imbé foi acionado novamente. O Conselho Tutelar de Imbé, quando chega na residência, a primeira ação que eles tomam é de retirar, né, os pais do hospital, porque eles poderiam apresentar algum risco para a criança. Então os pais não estão mais em contato com essa criança. Porém, dentro da residência havia mais uma criança de 7 aninhos de idade, né? Essa criança foi retirada deles, tá, desses pais, e encaminhadas até o pai biológico, né? Ou seja, a mãe se casou, teve outro casamento, tudo certo, tudo normal, e aí estava com a guarda dessa menininha de 7 anos. Acabou então que o Conselho Tutelar retirou ela da casa e levou para o pai biológico. Seguindo nessa história, né, pessoal, a Guarda Municipal foi acionada, também esteve lá, levou, né, o homem, o marido dessa mulher, que seriam os pais dessa criança, para depor na delegacia de Imbé. Ele dá o seu depoimento e até então tudo certo, tudo tranquilo. Não se tem a confirmação dessas agressões. Porém, a polícia já está investigando e já foi dado entrada num pedido para tirar a tutela, né, dessas duas crianças, a de 7 e esse bebê de 2 meses de idade, né? Já está então em decisão judicial. Provavelmente, né, se concretizar que de fato foram os pais que agrediram esse bebê de 2 meses, tudo indica sim que além de retirarem, né, a guarda, né, a tutela dessas duas crianças, a de 2 meses e a de 7, eles também vão pegar uma pena gigante, vão responder por muita coisa criminalmente. A gente não pode bater o martelo e dizer, olha, foi os pais, mas eles são sim os principais suspeitos destas agressões, porque não foi um caso só, porque tudo indica que tenham sido vários, né? Foi um decorrer aí de fatos, uma sucessão, porque, como eu disse no início, ela tinha algumas calcificações nas lesões. Então aconteceu uma, estava começando a se recuperar, aconteceu outra, e por aí vai, né? As lesões, elas dá para tu entender que elas foram feitas em momentos distintos, né? E o bebê, a gente vê nas imagens que tá no hospital, né? Tá em cima de uma maca, uma pobre de uma criança de 2 meses de idade. Para um pai, para uma mãe fazer isso, se for confirmado posteriormente que foram eles que fizeram isso, olha, vou dizer o seguinte, a polícia vai ter que fazer mais um excelente trabalho para proteger esse pessoal, porque a revolta popular vai ser grande, tá? Vai ser grande mesmo. A gente já viu casos, né, onde as pessoas normalmente não têm paciência contra esse tipo de crime, né? Contra bebês, contra crianças já é uma coisa, agora contra um bebê de 2 meses, e como dada a situação que eu disse, que os médicos dizem que ela pode ficar em estado vegetativo, né, por conta dessas lesões cerebrais que ela sofreu, olha,
vai ter que ser feita uma baita de uma guarda contra essas pessoas, tá? Porque se a população descobrir que foi isso que aconteceu mesmo e confirmarem, a situação não vai ser fácil, tá? Mas bom, tá, pessoal, a gente está falando sobre esse caso, porém, recentemente nós tivemos outro caso também, muito parecido, né, de um bebezinho também que foi agredido, e a gente vai sim visitar o Conselho Tutelar para entender o que está acontecendo, né, como que o Conselho Tutelar está agindo, né, qual que é a jurisdição, até que ponto que eles trabalham em cima desses casos. Esse outro caso que eu citei, que ocorreu foi o seguinte, né, uma mãe agrediu o seu filho, um bebezinho também de poucos meses de vida, com tapas no rosto, e filmou para enviar para o seu ex-companheiro, né, como uma forma aí de chantagear, de ameaçar, enfim, de tentar reatar, né, esse relacionamento. O que ela fez? No WhatsApp existe a opção de visualização única, né? A pessoa vai abrir o vídeo, depois que ela fechar ela não olha mais. Porém o amigo foi inteligente, né? Ele abre o vídeo, ele vê o que está acontecendo, pede o telefone de alguém e grava toda a situação. Gravou, levou na delegacia, o guarda municipal foi até a casa, levou a pessoa, a mulher, e ela foi presa. Isso aconteceu há algumas semanas, não deu 2 semanas atrás, e agora já chega essa outra notícia. Então são 2 casos, um confirmada a violência, né, o maus tratos contra essa criança, e o segundo agora que está sendo investigado, que tudo indica, né, que os pais tenham agredido realmente essa criança de apenas 2 meses de idade. Que loucura, né? Que caso perturbador. E com certeza o canal R1 vai ficar em cima. Vamos tentar uma palavra do delegado Rodrigo. Acho difícil, né? As investigações estão rolando, estão andando. Ele não pode dar muitos detalhes, né? A gente sabe que o casal ali, eles têm entre 26 e 27 anos. São um casal relativamente novo, né? E ele não vai poder fornecer muitos detalhes em que pé anda esta investigação. Mas a gente vai ir até o Conselho Tutelar, porque eles sim podem falar, né, alertar sobre esse tipo de caso, até mesmo para dar instruções, né, para professores, para médicos, para, enfim, para entenderem, né, esses casos e observarem mais atentamente o comportamento da criança, como vai mudando a partir do momento que ela sofre violência, né? Então, essa criança provavelmente ia para alguma creche, né, era deixada, quem sabe. Então, os professores podem observar, né, eles podem dar essas dicas. Então, a gente vai tentar fazer uma matéria bem completa, bem bacana. E aí sim o pessoal vai conversar também, explicar detalhadamente esses 2 casos para a gente entender exatamente o que aconteceu, certo? E a gente vê que nesses 2 casos, né, a Guarda Municipal teve uma participação interessante, né, que é fazer um serviço parecido com o da Brigada mesmo, realmente assim, bem parecido, de ir lá, botar a algema no amigo, caminhar para a delegacia. Foi a Guarda que fez esse translado, né, da residência do pessoal até a delegacia. Mas o canal R1 está em cima dessa história e quer saber mais, certo? Se você, né, eu quero saber de você aí do outro lado também, a sua opinião sobre esse tipo de caso, porque olha, terrível, né? A gente não pode falar exatamente o que pensa, porque senão pode ter certeza que a gente vai ser cortado. Mas bom, saibam que a indignação é realmente grande, e se for confirmado a agressão por parte dos pais, eu quero ter o prazer de estar na delegacia e filmar o momento que eles vão estar entrando algemados e saindo direto para o presídio. Certo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente vai se despedindo, lembrando que essa transmissão só é possível graças ao Ricardo Refeições. Direto aqui da plataforma marítima de Tramandaí, Alan Júnior e as imagens de Luiz D'Ambrosio. Oferecimento: Reis das Joias, Ricardo Refeições, Escola Técnica pra Valer, sua TV digital no litoral.